O Internacional apresenta o volante Gustavo Campanharo, faz exames em Arangues para saber a situação clínica do chileno e também fica lá nos gabinetes do Beira-Rio, preparado para a possibilidade de perder o meia Maurício. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e entender um pouquinho do que está acontecendo ainda nesse finalzinho de semana. Semana de aniversário do Inter, semana de aniversário do Beira-Rio, hoje, né? Dia 6 de abril, aniversário do maior gigante de todos do Brasil, o Beira-Rio, grande estádio, das nossas maiores conquistas, né? Fizemos bicampeonato da Libertadores aqui, Recopa, olha, aquela festa do Mundial, coisa linda, né? Tu tem alguma lembrança que tu queira compartilhar com a galera? Bota nos comentários aqui, não deixa mesmo de mostrar o teu amor aqui pelo Internacional nos comentários, beleza? Eu quero falar com você sobre algumas questões que estão rolando nos bastidores. A representação do Internacional fechada, mas com algumas particularidades. A apresentação do volante Gustavo Campanharo como novo reforço do Inter, teve família, teve choro, teve emoção, muita coisa bacana aqui, proposta por Maurício, possibilidade do Maurício sair e também algumas outras questõezinhas de bastidor a respeito de reforços. Fica comigo até o final do vídeo, não te esquece de deixar o like, te inscrever no canal também e ativar a notificação. A gente está quase chegando lá nos 25, hein? 25 mil vai ser muito massa se a gente bater ainda antes, aqui na primeira quinzena de abril, né? Daí fica muito bacana. Vamos falar sobre a representação do Inter, tá, gente? Porque assim, o Gabriel Mercado, que inspira cuidados, o Bustos também, que inspira cuidados, fizeram exames de imagem e aparentemente não tem lesão séria, tá? O Bustos, que é o que mais preocupa, e aí ele vai ser ainda reavaliado para ver o que vai acontecer, se ele pode ou não estar em campo contra o CSA só na terça-feira. O treino de hoje foi fechado justamente para ter a preservação da volta dos jogadores. Essa questão de cada um estar apto ou não, né, a partir dos exames, a partir até dos exercícios e do que estava, de repente, fazendo algum teste, né, para não ter nenhum problema de privacidade. E aí amanhã o treino é aberto, o treino na parte da manhã, nessa sexta-feira santa aí de Páscoa, tá? O Internacional que deve estar muito próximo do mesmo time que foi a Colômbia. É o mesmo time contra o CSKA, o mesmo time contra a Colômbia. Só vendo essa questão do Bustos na lateral direita e uma possibilidade de retorno do René, tá? Na parte da manhã, a gente pegou e levou para vocês, né, as informações e toda a repercussão e os bastidores da chegada do Arangues, né, no Salgado Filho. Ele veio para Porto Alegre, ele esteve no CT do Parque Gigante, ele foi realizar exames médicos e clínicos e tal para ver como é que está a panturrilha, e a boa notícia é, não há nenhum edema, não há edema na panturrilha do Arangues. Pode ter um pouco de dor, pode ter um pouco de dificuldade ainda de fazer alguns movimentos? Sim, pode. E aí é para isso que agora ele vai trabalhar no CT do Parque Gigante, para fazer o reforço muscular, para fazer até a readequação muscular, porque o futebol da Alemanha é totalmente diferente do futebol do Brasil, e principalmente em questão de calendário, principalmente em questão de viagem. Então, assim, tem um zoom falando que em 40 dias ele estaria em campo. Eu vou continuar cético, tá? Como eu falei pela parte da manhã. Eu acho que é um cara que joga muita bola, mas que a gente precisa ter um pouco de cuidado, calma e até mesmo não pressionar o cara para o cara voltar antes do que deveria e aí estourar de vez e a gente perder a temporada. Vale lembrar, né? A gente tem agora a fase de grupos da Libertadores, a gente tem ainda agora a terceira fase da Copa do Brasil, que começa agora na semana que vem, e tem todo um campeonato brasileiro que a gente vai precisar o máximo possível de reforços, principalmente porque o Arangues é um cara de meio campo para uma área que possivelmente a gente está perdendo, que é o Maurício. O Maurício tem uma proposta para o Red Bull Bragantino, para ir jogar no Red Bull Bragantino. Muito semelhante ao que aconteceu, né, na negociação entre o Inter e o Praxedes e o Red Bull Bragantino também. Tá? Tem um zoom que o
Cruzeiro não tem mais parte do Maurício. Inclusive, essa informação é do Globo Esporte, tá? O que se sabe aqui no Beira-Rio é o seguinte, ó, o Inter tem 50% dos direitos econômicos do Maurício. E por conta disso, deseja vender os seus 50% e não fazer um montante e tirar 50%. Então, assim, o que o Inter pretende, no mínimo, com os 50% dele, é 8 milhões de euros, no mínimo. Tá? O Red Bull teria aportado 10 milhões na operação toda. Só que o Internacional quer esses 8 milhões pelo Maurício. Se a gente pegar hoje pela cotação, 8 milhões dá em torno de 40, 45 milhões de reais. O que faria o Internacional, obviamente, ficar não bem de dinheiro, não rico de dinheiro, mas faria com que, obviamente, as suas contas fossem pagas, com que salários conseguissem ser organizados direitinho. Precisa, né? Principalmente, a gente fala sempre por aqui, tem a questão da rubrica das vendas, que são 130 milhões nessa temporada. Logo, não só o Maurício, mas mais alguém vai vender. E tudo indica, né, pelo menos, que seja o Johnny. Tá? Então a gente vai, por isso que a gente está contratando o Campanharo, o próprio Baralhas, a gente contratou, agora vai vir o Gabriel Barros. Então tem todo o Jean Dias, que também está para chegar agora depois do Gauchão. Já falamos sobre isso tudo, tá? Tá aqui em cima no vídeo da manhã e também em alguns vídeos mais passados. Dá uma olhada ali, vale a pena te informar e tá por dentro de tudo que está acontecendo. Aqui a pouco, ó, até se vocês olharem, tem colegas ali ainda, tá? Aqui a pouco aconteceu uma cena bonita, cara, uma cena interessante, tá? Gustavo Campanharo, ele foi apresentado com a camisa 17 do Internacional, vai vestir a 17 do Internacional, e houve algo que eu não via há muito tempo. Muito tempo. Cara, eu tô nessa estrada há um tempinho já, tá? Uma emoção tão grande quanto a que eu vi aqui hoje na apresentação do Gustavo Campanharo. É óbvio, né? Se tu vai tá me assistindo, tu vai me dizer, Ernest, eu quero saber se ele joga bola ou não joga bola. Perfeito. Nós temos a mesma opinião. Não interessa nada ele chorar na apresentação, por exemplo, ou ficar emotivo na apresentação e não jogar nada. Tamo junto, tá? Só que não é essa a questão. Eu acho que o Internacional está vivendo uma fase que precisa de jogadores como o Gustavo Campanharo, que chega sabendo o tamanho da camisa que veste, sendo verdadeiramente e visivelmente emotivo por estar no Internacional, faz aniversário no dia do aniversário do clube, foi apresentado no Beira-Rio, no dia do aniversário do Beira-Rio, ele estava marejado, estava com a voz embargada, visivelmente emocionado. A gente via na família dele que estava aqui, um pouquinho aqui nas outras cadeiras também, o irmão chorando, o pessoal, os familiares todos muito felizes e muito contentes de ter ele aqui. Beleza, nessa questão, tá, vamos passar então da questão emotiva, vamos falar sobre a bola, tá? Ele disse que ele consegue ser o carregador de piano. E lá na Turquia, que ele mudou a característica dele, porque ele jogava de camisa 10, né, e agora passa a ser volante, e não só volante, mas um dos principais desarmadores do campeonato turco. Isso que faz, inclusive, ele disse que ele ele sabe que ele precisa desarmar, por exemplo, e deixar o outro jogar. Ele pode dar o passe para o Pedro Henrique, por exemplo, e reativar a dupla que ele já teve lá na Turquia, mas principalmente a função dele é desarmar, liberar a bola e fazer o que todo mundo diz, né, na linguagem da bola, carregar o piano. E aí, entre todas as respostas, tem uma que meio que entrega até, né, um futuro também do Internacional. Em determinado momento, o repórter Bruno Ravazoli, do Globo Esporte, ele pergunta sobre o futebol turco e a competitividade do futebol turco, os jogos do futebol turco e, obviamente, fala sobre Ener Valencia, né, atacante do Fenerbahçe, que está para vir para o Internacional agora no meio do ano com um pré-contrato que ninguém fala nada, né? Mas ele responde simplesmente o seguinte: eu até estava conversando com o pessoal aqui dentro que eu tive alguns jogos contra ele e dei uma chegada mais forte. Vamos falar sério, né, gurizada? Para que ele vai especificamente falar do Ener Valencia dentro do vestiário do Inter, com os jogadores do Inter, se esse Ener Valencia, por exemplo, né, esse tal de Ener Valencia, não vai pintar por aqui algum dia?
Então, é mais um motivo aí para a gente pegar e ficar com um futuro interessante. Vou voltar a dizer, a gente tem que chegar vivo no meio do ano. Não adianta nada, né, agora pegar e vir o Ener Valencia no meio do ano para jogar só o Campeonato Brasileiro. E aí esse cara aqui tem que ajudar a carregar o piano e fazer com que o Internacional consiga conquistar novamente vitórias e ser competitivo. Beleza? Cara, muito obrigado pela repercussão de todo dia hoje, tá? Seja no meu Instagram, seja aqui no canal, seja lá no Voz do Gigante. Fico feliz pra caramba de poder conversar com vocês e muito honrado de trazer esses bastidores aqui para toda essa comunidade colorada que a gente está fazendo aqui no canal, beleza? Tamo junto. Se tu chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e não esquece que o cupom Ernest te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em kto.com. Valeu? Um forte abraço. Tchau.